adorar, continue entregando a sua adoração. Glórias, 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 glórias a Jesus. Santo, 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 poderoso, não existe outro, não existe outro. Não existe outro como Jesus Cristo. Toda glória, toda honra, toda adoração. Todos os nossos corações neste lugar estão derramados diante do teu trono, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo a tua autoridade, reconhecendo o teu domínio, reconhecendo o teu poder, porque não existe outro além de Jesus Cristo. Glórias, 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 glórias a Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que todos nós possamos ser cheios da glória de Jesus Cristo. Este sangue que nos purifica de todo pecado, Ele que nos dá a paz, não como o mundo a dá, mas por completo. A Ele toda honra, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória. Existem muitas pessoas poderosas, muitas, 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 mas nenhuma delas se compara à autoridade de Jesus. Não há nada que possa permanecer de pé se Jesus disser que vai cair. E não há nada que está caído que permaneça caído se Jesus disser levante. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu o sistema. Todas as glórias a Jesus. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias, 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 glórias a Jesus. Nos perdoa, Jesus, por só termos palavras simples. O Senhor merece tanto mais, porque o Senhor é tão grande, tão grande, Santo é o Senhor. A gente não tem palavras suficientes para o Senhor. Só Tu és Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Glórias a Jesus. Santo, 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 Senhor Jesus. O mais forte, o mais poderoso, todo domínio, o único digno de todo louvor, de todo coração quebrantado. Que nós possamos chorar apenas na Tua presença. Declaramos a Tua santidade. Glórias a Jesus. Santo, 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 só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo. Poderoso, poderoso Senhor. Toda honra, toda glória pertencem ao Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor é lindo, maravilhoso. Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, eterno, tem o tempo em suas mãos. Todo ser e todo estar está no Senhor. Deus. Glórias a Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias, 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 glórias a Obrigado, Jesus. Senhor Espírito Santo. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Espírito Santo, apenas o Senhor tem autoridade sobre nós, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Alinha os nossos espíritos neste momento. Afia os nossos corações. Limpa a nossa mente que quer nos tirar daqui. Limpa, tira tudo aquilo que está querendo tirar a nossa atenção ou atrapalhar a nossa entrega. Mas que todos nós possamos nos entregar ao Senhor, independente das coisas, porque foi só para isso que nós viemos, nos entregar ao Senhor. Oh, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Jesus. Obrigada. Aleluia.
porque podemos nos entregar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Quantas pessoas ainda não É tiveram verdade, Senhor. a consciência de que podem se render ao Senhor, Oh, papai, misericórdia. que podem chorar diante da presença do Oh, Senhor, Deus. que não é um choro de Aviva a tua vergonha, igreja. mas é um choro que limpa, Sim, Jesus. porque os teus anjos estão com as taças deles, cara, colhendo cada uma dessas gotas. Eita, Deus, eu creio nisso, Pai. Eu creio Ai, nisso, Deus. Jesus, como não derramar diante do Senhor? Eu creio nisso, Deus. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Não saia desta esfera de adoração. Existe uma unção de renovo. Existe uma unção de perseverança em nossas vidas este dia. E por mais que o seu coração esteja vivendo um momento de dor, hoje o Senhor tem para mim, para você, um vinho novo, uma alegria que procede do trono de Deus. Shakararamanare cantoriaramanayeremanas. Eiremanaste cantoriaramanas. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Um dia o Senhor Jesus, o nosso Cristo de Deus, o nosso Senhor e Salvador, declarou que Ele ansiava, que era necessário que o Senhor estivesse em nosso meio. E hoje nós, por uma voz, declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, que sem Ti nada somos. Queremos aprender a viver uma melhor amizade com o Senhor, sempre nos sujeitando ao Teu querer, ao Teu direcionamento, sempre, ó Pai, estarmos debaixo da Tua palavra. Senhor Espírito Santo, este é o momento que o Senhor nos direcionará para ouvir a voz do Senhor, do nosso Pai. É neste momento, Senhor Espírito Santo, que nós pedimos que o Senhor testifique tudo que foi ordenado, outorgado pelo nosso Senhor Jesus, para que nenhuma das promessas do Senhor deixe de ser cumpridas em nossas vidas. Portanto, Senhor Espírito Santo, nós agora colocamos neste ambiente, neste local, oh Senhor Jesus, uma blindagem em nossas mentes, em primeiro lugar, em nossos corações, ou em nosso corpo físico. Nós declaramos agora, Pai, que toda dor, toda ansiedade da alma não serão muros que impedirão o Teu agir, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. Portanto, Senhor Espírito Santo, nós damos ordem na outorga do nome do Senhor Jesus Cristo, para tudo que é contrário, para tudo aquilo que não pertence à Tua vontade, agora saia deste ambiente. Nós declaramos que ao redor, a circunferência desta casa, ela estará protegida, guardada, blindada pelo fogo. Ei, Aramamá, cantori Aramanás. Oh, Xararamamá, cantori Aramanás. Nós te pedimos, Pai, que todo espírito contrário, tenha destituído toda seta, toda força contrária lançada sobre as vidas dos Teus filhos, sobre as nossas casas e famílias. Protege toda a nossa parentela agora, Senhor Jesus. Tu sabes, Tu conheces. Vai agora, Senhor, ao encontro dos filhos, dos pais, dos esposos, das esposas. Vai agora, Senhor Jesus, cuidando, protegendo, blindando, Senhor Jesus. E nós te pedimos agora, Papai,
que a tua voz, ela não apenas ecoe nesta noite, mas que ela venha como semente em nossos corações. Declaramos que os nossos corações são terra apropriada, para que esta boa semente da tua palavra caia em nossa terra, em nosso coração, e ela possa vir a germinar a 100, a 60 e a 30 por um. Te pedimos agora, Pai, a partir de mim, que eu me esvazio totalmente, para que eu possa ser cheio daquilo que provém do Senhor, que eu não fale nada que não provenha do teu trono, que não seja da tua vontade. Eu me nego, Senhor Jesus, falar qualquer algo que não proceda do Senhor. Eu te peço agora, Pai, que eu possa estar sendo cheio, para que eu possa também transbordar, para que a tua igreja também possa ser cheia, e assim também transbordar em Deus, deste renovo que o Senhor tem para nossas vidas, desta unção de esperança que o Senhor trará em nossas vidas neste dia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia, amém, amados? Glórias a Deus, muito feliz, eu creio que você também esteja feliz nessa noite, amém? Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que nós temos em nosso culto da família com Deus, e hoje em especial, dia que nós estaremos comemorando, ou estamos comemorando 6 anos, de plantação do ministério. Eu entendo que nós somos ainda muito novinhos, e tem muita coisa para percorrer, para andar ainda, e nós temos uma palavra muito apropriada para este dia. Antes de você sentar, abra aí tua palavra comigo, um livro que está me batendo bastante esse ano, Josué 14. Josué tem sido um livro que o Senhor tem me direcionado neste ano 2025, tenho certeza que com um propósito muito especial. Josué 14, aí você vai no versículo meia dúzia. É um texto conhecido, aqui na versão revista e atualizada está o tema: Josué dá Hebrom a Calebe. Versículo meia dúzia está assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia aonde? No coração, é isso? No coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Algumas traduções aí derreteram o coração. Não sei se na sua está assim. Eu, porém, perseverei em que, amados? Em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ou seja, eu vou para o combate e não vou morrer não, eu vou voltar, eu vou para a guerra e volto. É o que ele está falando. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo,
para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Observe que a terra ainda não estava conquistada. Ele deu algo que ainda não era nem conquistado. Ele tomou posse de uma herança que ele nem tinha ainda conquistado. Aí, portanto, Hebrom passou a ser Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Podeis assentar, aleluias, glórias a Deus. Nós temos um verso áureo de hoje, que se encontra no livro de Números, um pouco antes aí, um dos primeiros livros da Bíblia, Números 14, versículo 24. Moisés, o escritor deste livro, relata da seguinte forma: mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. Era Deus falando, né? Ele entrará na terra que espionou, e seus descendentes a possuirão por herança. Ou seja, era Deus confirmando antecipadamente o que ia acontecer. Amém? Então louvado seja Deus por mais essa oportunidade que nós temos. Hoje nós temos um tema muito relevante para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que nós, em nossa caminhada cristã como crentes, muitas vezes nós passamos por momentos de batalhas e lutas ou desertos em nossas vidas, mas nós precisamos entender que existe uma unção de Calebe para mim e para você. Amém? Então a palavra de hoje ela tem este tema, unção de Calebe. Amados, eu tenho certeza de que nós já pregamos muito diversas vezes sobre perseverança, e eu creio que é um tema que nos acompanha. Perseverança é algo que eu preciso todos os dias aprender um pouquinho, todos os dias avançar um pouquinho. É como a palavra fé, é como a palavra ousadia, é como a palavra coragem. Nós nunca alcançamos com plenitude aquilo que está dentro da perseverança. Então, dia a dia, nós diante do Senhor precisamos aprender. E a perseverança é uma característica de quem não desiste, mas de quem tem determinado, vamos colocar assim, zelo, ou é insistente em algum projeto ou sonho. Assim sendo, amados, eu posso afirmar pela palavra de Deus que nosso Pai, Ele perseverou, Ele persevera por nossas vidas em todo tempo. Deus, quando olha para mim e para você, Ele tem muita paciência. Já falei isso, né? Que Deus tem muita paciência comigo, tá? Se fosse eu mesmo, né, Cláudia, para cuidar de mim mesmo, eu já teria dado há muito tempo. Mas Deus persevera, Ele sabe que, agora é difícil acostumar. O pastor Daniel, ele tem as dificuldades, e muitas vezes eu sou teimoso, muitas vezes eu creio que tenho que andar nas minhas razões, e Deus fica olhando lá de cima, e de novo. Mas Deus vai me tratando, Ele vai cuidando de você, de mim. Ao mesmo tempo, nós vemos que a palavra nos fala também grandes homens e mulheres do Antigo Testamento. Muitas vezes Deus insistiu através desses homens e mulheres para que a reconciliação com Israel fosse acontecida ou ocorresse. Deus por muitas vezes levantou pequenos e grandes profetas, exatamente, até outros povos circunvizinhos, exatamente para poder trazer Israel, para trazer os judeus de volta, os israelitas de volta. Ou seja, Deus em todo tempo trabalha na minha vida, na sua vida, com perseverança. E eu creio que o maior sinal de perseverança de Deus por nossas vidas está no envio de Jesus como nosso Cristo e Salvador. Chegou um momento que Deus falou assim: não, agora chegou a plenitude dos tempos, e por amor que eu tenho pela minha criação, por amor que eu tenho por toda a humanidade, eu ainda vou fazer um grande sinal de perseverança. Eu vou mandar meu Filho unigênito para morrer para mim, mas por questão deles, como propiciação para mim, para que eles pudessem agora, como humanidade, como mundo, se reconciliar comigo.
Então Deus mostra a maior perseverança, o maior sinal de amor, de perseverança, quando manda Jesus. Agora, pensando, amados, sobre perseverança de Deus através de Jesus, nós vemos uma outra característica muito importante da perseverança, que é o esforço. O esforço é exatamente um empenho físico ou mental para a realização de alguma coisa. Quando nós temos necessidade de realizar um grande projeto, uma grande obra, um grande feito, se eu não perseverar, eu posso ter uma ideia nababesca, eu posso desenhar, fazer um grande projeto, se no dia seguinte eu já não começar a trabalhar nisso de uma forma com perseverança, com zelo, com ímpeto, esse grande projeto não vai passar de ser um grande projeto, não vai passar de ser um sonho. Então eu preciso me esforçar. Porque o Amaury vai construir uma casa, né, Maurício? Você não tem, praticamente condição nenhuma de construir uma casa, mas você começa pelo desenho. No dia seguinte você já tem que começar, não, irmã, pastora Fátima, nós temos que começar agora fazer arrumar as finanças aqui, algumas economias, para que nós consigamos comprar os materiais. Depois de comprar os materiais, eu preciso pagar um obreiro, um projetista, um engenheiro, ou seja, um pedreiro, ou seja, ele tem que colocar zelo, ele tem que colocar esforço nisso, senão não sai. Então, um esforço físico e mental para a realização de um grande trabalho, de projeto ou uma tarefa. E por que o Senhor Espírito Santo está nos trazendo esses discernimentos hoje? Amados, uma coisa que a Natália falou aqui, que está na ministração de hoje, que vocês vão ver eu trazer mais vezes durante o ano. Nós precisamos estar atentos a uma perigosa realidade. Que realidade é essa? Satanás, nessa última geração, ele tem perseverado, ele tem se esforçado para trazer contaminação e corrupção para as nossas mentes. Agora, se você se esforçar menos, perseverar menos do que Satanás, você já está derrotado, pode ter certeza. Mas se você se esforçar igual, ou perseverar ou se esforçar igual Satanás, você também está derrotado. Põe isso na sua cabeça. Você tem que se esforçar muito mais do que ele. Tem que se esforçar muito mais do que ele. A palavra nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência sem esforço não é resistência. A resistência sem perseverança não é resistência. Por que o diabo foge? Não é porque ele chega em você, ele vê simplesmente o irmãozinho, a irmãzinha ali de uma certa forma resistente. Não, é que ele chega para perto de você e quando ele vê resistência, ele vê que a resistência também já é um ataque para ele. Então ele não suporta, ele foge. Por um caminho ele vem e por 7 ele foge. O homem e a mulher que está resistindo com força, com esforço, é o homem e a mulher, é o filho de Deus, é a filha de Deus que está pautada na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o fundamento de toda a resistência que nós precisamos ter. A palavra do Senhor, ela gera toda a perseverança que eu preciso. A palavra do Senhor, ela gera todo o esforço que eu preciso. Mas quando eu estou destituído, ou seja, quando eu saio de uma vida dirigida pelo Espírito Santo e pela sua palavra, eu me torno então, vamos colocar assim, frágil diante do inimigo. Agora o Senhor está nos colocando aqui algo muito importante. Eu e você precisamos atentar para essa importante realidade que é muito perigosa, que Satanás tem tentado destruir as mentes dos homens. Agora, amados, ainda dentro dessa questão da mente, eu acho que por volta de 2020, o Senhor Espírito Santo me colocou no coração algo assim: você deve começar a orar pelas mentes das pessoas. E na época, eu até acho que cheguei a falar em casa, eu devo ter falado sobre algumas pregações também, e eu na época entendi que eu ia orar pelas pessoas, e as pessoas iam ser curadas de problemas mentais ou neurológicos.
O tempo passou, nós estamos em 2025. E do ano passado para cá, o discernimento que o Senhor Espírito Santo tem me dado é que nós estamos numa geração onde as mentes estão totalmente corrompidas. Os homens agora estão com suas mentes corrompidas por influências malignas no pensamento. Ou seja, Satanás agora, ele age ainda, não é mais a prioridade dele. Ele não age como antigamente, através da possessão, mas ele age pela influência. Então ele pega você agora assim, ele não precisa mais pegar você lá e tal, e manifestar na sua vida. Ele faz isso ainda, mas não é mais prioridade. Ele simplesmente influencia você a desobedecer e você achar que essa vida de desobediência é uma vida tranquila e você está sentindo paz no coração. Ou você começa a sentir um monte de relatividades, porque tem alguém que prega relatividades, ideologias, e você acha legalzinho, e você vai nessa barca furada, ou seja, a sua mente já está totalmente corrompida. Satanás fala assim: para que eu vou ter o trabalho de estar possuindo essa pessoa fisicamente? Não precisa. A mente dela já está corrompida, a mente dela já está ganha. Por isso que a maldade tem crescido no mundo. A maldade cresce no mundo não por conta da violência. A maldade cresce porque as mentes estão se destituindo do amor de Deus. O amor se esfria. O propósito de construir uma vida de santidade, um propósito de construir uma vida sobre a paz da palavra de Deus está sendo destituída, e por isso a maldade cresce. E por isso nós estamos vivendo então esse problema tão maligno em nossa geração. Amados, igreja eleita do Senhor, a humanidade está cada vez mais vivendo, como eu falei, esse desespero muito grande. Os corações dos homens estão derretidos. Quem está com a tradução aí derretida? A minha é revista atualizada, derretido. Então, a humanidade ela vive de uma forma com o coração derretido. O que é o coração derretido? É um coração que não é firme, um coração que, por qualquer vento, ele já se dói, fica desesperado. O coração derretido é aquele que não tem fé em nada, que não crê em nada. Qualquer algo que você fala que você vai fazer, não, isso não vai dar certo. Não, isso já vi, dá errado, já vi tal, e já o outro já fez, deu errado. Então todo propósito, todo projeto para aquele que tem coração derretido, ele vai falar palavras contrárias. E diante de todas essas coisas que estão acontecendo, amados, nós precisamos ter cuidado. E por conta disso, a perda da esperança tem levado a humanidade a desistir de seus projetos e de suas vidas, infelizmente. Quando nós vemos essas questões do suicídio, o pastor Rogério estava falando que a cada 11 dias, mais ou menos, um policial entre todas as instituições estão se suicidando. 11 dias. Uma pessoa que está na rua, que nós pensamos que está tudo bem com ele, né, porque ele está nos guardando. A cada 11 dias, um policial, uma pessoa da segurança pública está se suicidando. Isso não é normal. E nós também, se formos ver no âmbito cristão, nas igrejas, quantos suicídios, quantas pessoas estão vivendo por questões de síndromes de pânico, estão vivendo depressões profundas. E eu entendo, amado, que tem certas coisas que vão ser assim comum, mas nós não podemos nos acostumar com aquilo que é errado e que é comum. Eu tenho que ser intolerante com isso. Eu tenho que estar exatamente brigando de uma forma espiritual. Eu tenho que estar com o meu coração não derretido, mas um coração avivado. O meu espírito precisa dominar todas as situações, dizendo para a alma, cala-te em determinadas situações. Eu não vou deixar você dominar essa situação. O meu espírito precisa estar ligado no Espírito Santo em todo o tempo. Quando o meu espírito, o seu espírito está ligado em todo o tempo com o Espírito Santo, você passa pelas águas, não se afoga, você passa pelo fogo e ele não te queima. É dessa forma. Como se muito prega, quando você está com o seu espírito avivado no Espírito Santo, você pode ser lançado sim na cova dos leões, e o anjo do Senhor vai fechar a boca dos leões para não te comer.
Você pode ser lançado na fornalha de fogo e o fogo não vai te consumir. É dessa forma. Aquela pessoa que vive com o Espírito avivado no Espírito Santo é uma pessoa também que vive com a sua esperança, ou seja, ele persevera em todo o tempo e ele se esforça em todo o tempo. Agora, louvado seja Deus, amado, nosso Pai, que enviou o seu Filho unigênito por nós, nosso Cristo e Salvador. Ele morreu por mim e por você como o maior exemplo de perseverança. Quando você estiver sofrendo, pense em Jesus, lembra de Jesus. Ele passou por tantas coisas, desde o seu nascimento, sem poder se defender, Deus estava cuidando dele, e assim como Deus cuidou de Jesus, não era porque era o seu Filho unigênito, mas porque o amor que ele tem por Jesus é o mesmo amor que ele tem por mim e por você. Se não fosse assim, amados, ele não enviava o seu Filho para morrer por mim e por você. O amor de Deus pelo seu próprio Filho está agora dividido por mim e por você. Então esta perseverança de Deus, mandando Jesus para me salvar, te salvar, ela deve sim influenciar a minha vida, a sua vida, para que você entenda que através deste amor, você também tem que perseverar e se esforçar. Porque se você morrer agora, eu morrer agora, nós vamos ser arrebatados aos céus. Essa é a nossa esperança. Amém, amados? Entrando então agora em nosso texto de referência da palavra de hoje, nós vemos Caleb, um grande homem, um homem difícil. Difícil de quê? De Satanás chegar perto dele, viu? Caleb foi um cara difícil. Caleb, eu acho que assustou muito o capiroto na época dele. Caleb falou: não vou perto desse cabra não, porque esse cabra aí pegar perto dele vai me dar um negócio aí, né? Mas assim, realmente Caleb foi um homem impressionante. Nós não vemos falar muito dele, mas na parte do livro de Josué, de Deuteronômio, assim, do Pentateuco, quando fala sobre ele, nós vemos um grande exemplo. Um homem que tinha uma unção, e esta unção de Caleb, exatamente aqui neste texto, você vai ver que várias vezes vai falar aí, perseverou Caleb. Perseverou Caleb, Caleb perseverou. Você vai ver que a unção de Caleb era exatamente essa: perseverar, se esforçar naquilo que era a palavra de Deus. Então, um grande exemplo de um homem que tinha uma mente curada pela unção da perseverança. E hoje, o Espírito Santo nos levará aí a 5 esforços de Caleb, 5 esforços para nós sairmos aqui difíceis. Nós vamos sair difíceis igual Caleb. O bicho vai ver você e fala: opa, não vou chegar perto desse irmãozinho, dessa irmãzinha não, porque está difícil, está muito difícil. Amém, amados? Levante sua mão aí, diga aí comigo assim: Senhor, eu quero ser perseverante como Caleb, mas também difícil como Caleb. O inimigo não vai poder se aproximar de mim, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí, amado. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho certeza nisso. Toma posse aí. As palavras pregadas, amados, cada uma delas, ela tem um propósito. São sementes que caem em terra boa para que possam germinar. Saia daqui hoje com essa certeza que você vai perseverar, que você vai se esforçar. Então, o primeiro esforço de Caleb, ele creu com intensidade. Eu sei que nós já falamos sobre crer, sobre ter fé, de ser intenso sobre isso, mas hoje o Senhor Espírito Santo coloca aí, Natália e Ricardo, se vocês puderem, Salmo 37:5. Eu tenho certeza agora que Deus vai nos dizer como Caleb definiu os seus passos claramente para confiar na palavra de Deus. Era uma palavra que foi dita através de Moisés. O perseverar pela palavra de Deus, nós já aprendemos que não dependerá de fatos que os nossos olhos veem, mas uma convicção que aos olhos de quem não é salvo pode parecer loucura, mas essa convicção que quando nós cremos naquilo que Deus prometeu, eu posso tomar posse daquilo mesmo antes de Deus realizar. Caleb foi assim. Então nós vemos aqui também no Salmo 37:5, Davi revelando essa verdade para nós. Ele fala assim:
Olha só, está falando para você, amado, isso, ó. Deixe nas mãos do Senhor tudo que você for o quê? Fazer, tudo. Você vai dormir? Entrega seu sono para Deus. Acordou? Entrega o seu dia para Deus. Você vai para o busão? Entregue o seu dia de condução para Deus. Está no trabalho, irmã Ismaí, todos os irmãos que trabalham fora, entregue o seu expediente de trabalho para Deus. Tudo que você for fazer, entregue nas mãos do Senhor. E ele fala assim, ó, confie nele de todo o seu coração, e ele fará o que for necessário. E ele, Deus, fará por você o que for necessário. Mas acontece que se você não confiar de todo o seu coração, se em alguma área você falar, não, aqui eu vou pela minha própria força, Deus, espera aí, eu vou sair de mansinho, porque ele está falando que consegue fazer pela própria força dele. Quando nós confiamos as nossas vidas plenamente ao Senhor, ele sim vai fazer por nós o que é necessário. Então Caleb, preste atenção, Caleb tinha 40 anos de idade. Eu costumo dizer que 40 anos de idade é o último estágio da subida. Eu falo assim, que a vida é um triângulo. De 0 a 40 anos, você está subindo. 40 anos, em um mês já começou a descer. Já é uma descida. 40 anos é o meio. O Valmir já está descendo já há 15 anos, né? Amanhã vai... já está na descida há 15 anos. Amanhã o Valmir vai fazer aniversário. Não deixa esquecer para orar por ele no final. Amém? Mas é isso aí. 40 anos é o topo. Começou a descer. Então aqui Caleb já estava, amados, não vamos colocar assim, no meio da vida dele. Então nesse momento agora ele creu na palavra de Deus. Deus não se limita, amados, em nossas fraquezas humanas. Deus não se limita à minha idade, à sua idade. Se Ele quiser me usar, se Ele quiser te usar, Ele vai usar. Ele não se limita à nossa idade. Pode ser uma criança de 5 anos, pode ser uma idosa de 77 anos, é isso? 8? No final do mês também. Pode ser qualquer um de nós. Deus não se limita às nossas dificuldades. As nossas limitações não são limitações para Deus. Aliás, eu até acho que quando Deus vê uma pessoa que é limitada, vamos colocar fisicamente ou materialmente, é esse que Deus vai usar. Só para que Ele seja glorificado. Quando uma pessoa tem tudo e não tem dificuldade nenhuma, a pessoa se torna já arrogante, ela se torna egocêntrica, orgulhosa, e Deus fala assim, como é que eu vou usar esse filho, essa filha? Na realidade, Deus tem projetos, Ele persevera nas nossas vidas, mesmo se nós não tivermos nada em nossas mãos. Então, o segundo esforço, Caleb tinha um coração disciplinado. Está lá no verso 8, lá, essa parte aí. Então, nós vemos o esforço, se puder colocar aí, Ricardo, Provérbios 14, 15. Nós vemos o esforço da autodisciplina de Caleb. E, amados, ele não só foi movido pelos seus pensamentos pessoais de coragem, mas ele não se deixou ser movido pelos pensamentos da maioria, pelas pessoas que estavam com seus corações, que como nós falamos, derretidos. Ele não se corrompeu, ele não se movimentou porque a maioria estava falando, não, naquela época quando ele estava 40 anos. Ele ficou firme no propósito. E o que mais vemos hoje em nossa geração são pessoas que andam pelo efeito manada, ou seja, todo mundo faz, eu também vou fazer, todo mundo fala, eu também vou falar, e isso é um grande erro. Nós vemos um dito popular, a voz do povo é a voz de Deus, e não é. Isso é uma grande mentira de Satanás. A voz do povo nunca foi, nunca será a voz de Deus. Ela não é também, no presente também. Nunca foi, não é e nunca será, para pegar o completo. Na realidade, amados, Deus, Ele utiliza uma pessoa para poder movimentar uma sociedade, é o contrário. Geralmente Deus aviva uma pessoa aqui, Ele aviva outra pessoa ali, vai indo, daqui a pouco é todo um povo, é toda uma sociedade avivada, mas começou por uma pessoa avivada. É dessa forma. Nunca é o povo, nunca é a maioria que vai determinar a vontade de Deus.
Deus move pessoas particularmente para poder movimentar sociedades. Deus manda missionários em nações que nunca ouviram falar do Senhor, para fazer com que aquelas nações possam glorificar a Deus. Então nós vemos que aqui, no caso de Caleb, ele tinha um coração disciplinado, ele não permitiu ter sua mente corrompida e o seu coração derretido por vozes contrárias. E como nós vemos nessa geração, são mentes desequilibradas, corações derretidos, que perderam a sensatez pela desistência, ou seja, pela voz da maioria. Vamos ver o que Salomão nos diz no livro de Provérbios, capítulo 14 e 15. Salomão fala assim, olha só: uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve. Aquela pessoa que não tem experiência nenhuma, ela ouve, Jesus vai vir ali, ela já corre para lá, e o outro fala, não, Jesus vai vir ali, agora vai. Sabe aquela pessoa que fica, andando em evangelhos aí, é uma pessoa sem sensatez. Agora já a pessoa que é sensata, ela examina com atenção a cada passo que dá. Avaliar os passos, aí nós vamos para a lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É exatamente, a cada passo que nós damos, nós devemos ser direcionados pela palavra do Senhor. Isso é sensatez, isso que é exatamente viver pelo esforço de um coração que está disciplinado, um coração que ouve a voz do Senhor, mas que não ouve a voz de um povo que muitas vezes está aí perdido. E eu quero fazer aqui um pequeno, vamos colocar um pequeno parênteses. A igreja tem que estar preparada não para o próximo governo. Eu ouvi essa frase e gostei. A igreja tem que estar preparada para o reino de Deus, para a volta de Cristo, não para governo de homens. Governo A ou B, não importa a posição, não é o que vai fazer com que minha vida esteja em obediência. A minha vida vai estar em obediência quando entender este esforço de um coração disciplinado. Então muitas pessoas aí, igrejas, infelizmente, estão indo aí para um efeito manada político, e muitas vezes as pessoas estão entrando em processos que Deus não pediu para entrar. Ou seja, eu ouvi o pastor fulano de tal, de uma denominação tal, e ele é uma pessoa reconhecida nacionalmente, internacionalmente, então se ele está falando é porque é. Não, avalia-se de acordo com a palavra do Senhor. Aquilo que a palavra te revela, realmente aquela pessoa está falando. Então nós temos que tomar cuidado. Não saia chamando de mito quem não tem glória para isso. Mito, no nosso mito, vamos colocar assim, nosso Deus nem mito é, nosso Deus é acima de mito, é o nosso Senhor, é o nosso Redentor. Como é que eu vou colocar vamos colocar assim, um adjetivo para homem que não pode ter força nenhuma? Só fecha parênteses. Amém, amados? Então nós temos que estar aqui em nosso esforço. Caleb tinha um coração disciplinado, ele não andava segundo o conselho de multidões, ele andava sim sobre o conselho da palavra, sobre aquilo que Deus tinha falado para Moisés, e ele se esforçou. A cada passo que ele dava seguindo exatamente, crendo na palavra do Senhor. Então esta atitude é muito importante para nossas vidas. Uma vida de sensatez coloca o crente, eu e você, numa posição de aceitação de Deus. Nós não precisamos ser aceitos pelo mundo, amados, nós precisamos ser aceitos por Deus. Então essa sensatez é muito importante. Terceiro esforço de Caleb, e aí é legal aqui, ele tinha consciência do processo. Vamos entender, amados, que Caleb recebeu a palavra, como ele falou, com 40 anos, amém? Lá no versículo 10, se você puder colocar aí, Natália, vê se dá para colocar. O versículo 10, ele vai falar assim: agora estou com 45, ou 85. Na realidade, ele recebeu a promessa com 40. Passou 40 anos no deserto. Mas sim, nós vamos entender o porquê. Ele esperou, ele teve consciência, ele reconheceu que o tempo passado
tinha um propósito no deserto. Agora, este tempo passado não foi um tempo perdido, mas foi um tempo de aprimoramento para ele, de engajamento, de ele ter mais forças ainda, dele acreditar, ter relacionamento com Deus. Então Caleb, ele entendeu, ele teve consciência de um processo que era necessário ele passar. Ele não reclamou. O processo de Caleb foi no deserto. Eu não sei onde está seu processo, se seu processo está no deserto, se é caverna, eu não sei. Ou se você está no mar, entendeu? À deriva, eu não sei onde é o seu processo, mas entenda, creia que dentro deste processo, Deus vai te salvar, Ele vai te fazer vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. E vendo toda essa geração incrédula, ele viu nesses 40 anos toda uma geração dos hebreus padecerem. Então ele no entanto permaneceu com sua unção de perseverança. Ele não desistiu. Embora ele tivesse passado 40 anos no deserto e mais 5 anos ali em lutas, ele perseverou. Ele sabia que a palavra do Senhor ia se cumprir. Vamos ver então os nosso verso áureo de hoje, para entender isso. Está lá no livro de Números 14, acho que é isso, né? Se eu não estou enganado, é isso? 14, 24, eu coloquei errado. Diz assim: mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente. Eu achei muito legal isso. E me segue com fidelidade. Ele entrará na terra que espiou, e seus descendentes a possuirão por herança. Um espírito diferente. Como é que está o seu espírito hoje, amado? Ele está diferente? Ele está igual o outro que está derretido? Como é que está o seu espírito? Amados, esse espírito não era o espírito de Deus, mas tinha sim um avivamento que levava a consciência de Deus pelo Espírito de Deus. Ou seja, Caleb, ele tinha uma unção, ele tinha uma ousadia, ele tinha uma coragem, porque o espírito dele estava ligado exatamente no Espírito de Deus. Homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, o Espírito, assim como Sansão, por exemplo, pegar o mais próximo disso, Sansão, quando já era criança, a palavra fala que o Espírito de Deus se apossou dele, e a partir desse momento ele já era uma criança diferente, ele era diferenciado. Caleb, ele era diferenciado não porque o Espírito de Deus estava nele, mas porque o Espírito dele era diferente. Vocês estão entendendo, amados? Ele foi diferente, ele compreendeu a palavra de Deus de uma forma diferente, ele teve uma ousadia diferenciada, e isso agradou ao Senhor, isso chamou a atenção do Senhor, a ponto de Deus fazer essa promessa para ele. Ele tinha consciência de Deus, e essa consciência de Deus fez com que ele não se desligasse da promessa feita em 40 anos, quando ele tinha 40 anos de idade. Vamos para o quarto esforço. Ele viveu as pequenas conquistas. E aí sim, agora lá nos versos 12 a 15 está isso. Nós vemos Caleb agora requerendo a sua herança. Ele chega para Josué: ô Josué, e aí, meu irmão, como é que está aí? Tudo bem contigo? Aquela conversinha, ó. Estou vindo aqui para lembrar você daquilo que Moisés falou aí há 45 anos atrás. Amados, vamos pensar, Caleb podia ter passado o Rio Jordão, Josué abriu o Rio Jordão, o povo de Israel passou, e antes mesmo de derrubarem a muralha de Jericó, Caleb poderia ter falado assim: ó, Josué, dá minha parte aí, nós já passamos, agora vencemos, dá minha parte aí. Não, ele falou: vou entender o processo, ou seja, eu vou viver ainda pequenas conquistas. Então aqui agora ele passou pelo Jordão e não requereu a sua promessa, olha, a sua herança, mas sim, ele soube viver as pequenas conquistas. Está lá em Josué 14 a 15. Dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amados, olha só, ele recebeu uma promessa com 40 anos, com 45 anos agora depois, ou seja, com 85 anos ele está tendo essa conversa com Josué. 5 anos
de guerra. Lutando para quem? Para os outros. Pequenas guerras, grandes guerras ou lutas, batalhas, pequenas lutas ou grandes batalhas, não importa. Ele continuou, ele viveu essas conquistas, e quando estava tudo conquistado, ele olha para Josué e fala: falta aquela parte ali. Aquela parte ali, nada mais, nada menos, são os gigantes. E é essa parte que eu quero, Josué. Essa parte aí dos maiores gigantes. Quando nós subimos aqui, como 12 espias, eu e você acreditamos, mas 10 tiveram o seu coração derretido, mas eu olhei para aquela terra de gigantes ali, e aquela terra de gigantes fez com que eu me apaixonasse por ela. Aquela é minha herança, é a mais difícil, Josué. Agora nós já guerreamos 5 anos aqui guerreando, me dá a minha porção. Oh, amados, isso foi tão importante, que Deus entregou para Caleb. Saber viver pequenas conquistas, amados, requer muita perseverança, mas também humildade. E muitos crentes hoje estão, vamos colocar assim, estão perdendo heranças, porque estão pulando etapas, e nós não podemos pular etapa. A herança de Caleb foi uma das últimas batalhas dos hebreus, mas ela não deixou de ser conquistada. E muitas vezes nós estamos sim perdendo heranças, porque Deus está falando: olha, tem etapas aí no deserto, e depois que você passar no deserto, você ainda vai ter que conquistar para A, para B, para C, para D. Você espera, a sua parte vai vir, e a sua parte, quando vir, vai ser a parte de repente mais difícil, mas vai ser a parte também que mais graça vai receber. Eu entendo que onde habitavam os gigantes, nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui no quinto esforço, aliás, nesse quarto aqui mesmo. Eles eram gigantes lá de Hebron, lá viviam os descendentes de Cesai, eu vi aqui, Aimã e Talmai, eles eram filhos de Enaque. Amados, eram gigantes. Eu entendo que quando é um restante de povo que depois foi ser destruído ainda por Davi, que é os filisteus, mas eles eram grandes. E essa parte aqui, eu entendo que era a parte onde eles trouxeram aquele grande cacho de uva, há 40 anos atrás, há 45 anos atrás. Eu entendo que era exatamente da terra dos gigantes aqui. Então, Caleb, ele soube viver assim as pequenas conquistas para conquistar a maior conquista de todos. E o quinto esforço, amado, é receber a herança como aliança. Muitas pessoas, aí você puder colocar aí, Ricardo, Natália, Salmo 25, 14. Muitas pessoas, elas não sabem viver, elas passam por todos os esforços, do primeiro ao quinto. Ela ganha a herança que ela esperou, mas quando ela ganha a herança, ela não sabe viver e continuar em aliança com o Senhor. Quando Caleb conquista aí no verso 15, deixa o salmo aí, quando ele conquista no versos 15, a palavra fala que Arba era o maior homem, maior gigante. Algumas traduções falam que era o maior guerreiro, e por conta desse nome de Arba, desse homem, ele coloca este nome Hebron. No entanto, Hebron no hebraico significa aliança ou associação. E a palavra fala então no final do verso 15, que a herança de Caleb não foi somente para ele, mas foi para os descendentes dele. Ou seja, quando a palavra fala que foi para a descendência dele, significa que Caleb seguiu ainda em aliança com Deus. E muitas vezes a nossa descendência não assume aquilo que nós conquistamos, porque em determinado momento a nossa aliança deixou de ser uma associação com Deus. E nós vemos aí, não vou falar nomes, os irmãos estão acompanhando, grandes igrejas pentecostais que, revolucionaram nosso país, que vamos colocar de 1950, 1940, foram grandes denominações, conquistaram muitas coisas no meio evangélico, mas por conta de quando já terem conquistado coisas grandes, deixaram a vaidade, deixaram o orgulho, o egocentrismo, a luxúria entrar, e nesse momento perderam toda a aliança com Deus. E nós vemos aí agora a descendência de grandes homens se quebrando, ou seja, corrompidas e sendo destituídas de uma glória do Senhor.
Caleb não. Caleb manteve a aliança com o Senhor, e a palavra diz que a sua descendência viveu aquela herança. Amém, amados? Então é muito importante. O quinto esforço é muito importante. Permanecer na unção de perseverança que Caleb permaneceu. Amém? Agora vamos ver aqui que fala em Salmo 25:14. Davi também nos ensina sobre sermos amigos de Deus, ou seja, manter uma aliança com Deus é exatamente estar mantendo uma amizade com Deus contínua. Davi é um grande exemplo disso. Davi tinha os seus problemas, mas ele mantinha uma amizade com Deus intensa, ele perseverava em sua aliança com Deus, e ele fala aqui no Salmo 25:14, o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer o que? A aliança que fez com eles. Eu vou repetir aqui, o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Caleb foi assim. Caleb, eu tenho certeza que foi amigo de Deus. Caleb, Josué foram homens que chamaram a atenção de Deus, que perseveraram e que construíram em suas vidas uma grande aliança, uma grande associação com o povo, com os hebreus, e nesse momento então eles tiveram a sua descendência abençoada por Deus. Amados, eu tenho certeza que este ano 2025, se nós não pularmos etapas e com todo esforço nós perseverarmos, nós vamos viver a vitória de todas as batalhas, a conquista de todas as batalhas, como herança e como promessa de Deus em nossas vidas. Ricardo e Natália, vamos cantar. Eu queria que você cantasse comigo, com a Natália neste momento, comigo, com a Natália e com o Ricardo, neste momento, em forma de oração. Mas eu peço a você, amados, nessa noite, entenda que essa unção de Caleb, de perseverar, é muito importante. Nós precisamos sair daqui, amigos de Deus. Deus olhar para mim e para você e falar assim, eu tenho aliança com ele, eu tenho aliança com ela. Eu vou permanecer junto a ele, junto a ela. Onde ele estiver, se guerreando com gigantes ou não, eu vou estar estabelecendo a vitória na vida dele ou dela. É exatamente isso, perseverar, se esforçar. Amém? Vamos cantar. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos orar agora. Coloque o seu coração agora no modo avivado. Se de repente você está chegando aqui nessa noite, você que está nos acompanhando pela internet, esse momento da sua vida seja um momento onde o seu coração esteja derretido por conta das aflições, das perseguições, por conta dos gigantes que estão ao seu redor. Peça ao Senhor agora esta unção de perseverança. Peça ao Senhor agora para que você possa avançar esses cinco esforços de Caleb. Mas principalmente,
para que você possa manter uma aliança de amizade com Deus, uma aliança que não somente te abençoará, mas abençoará a tua geração. Abençoe, papai. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor se manifestou desde o louvor, e obrigado porque o Senhor falou conosco uma palavra de importância para este ano de 2025, onde nós devemos agora, Pai, mesmo diante de situações, de desertos, em situações que o tempo já passou, nós entendemos agora que as nossas fraquezas não limitarão a tua vontade. Portanto, Pai, nós declaramos que este ano 2025 nós avançaremos, e a terra que o Senhor nos prometeu, o local como herança que o Senhor nos prometeu para nos entregar, nós viveremos. E colocamos por terra agora, Pai, todo medo, todo sentimento de timidez, porque nós entendemos a palavra de Jesus para os seus discípulos: porque sois tão tímidos assim? Nós queremos, ó Pai, que essa timidez seja destituída de nossas vidas, e passemos agora, Pai, a ser revestidos de uma glória, assim como foi em Jesus. A tua palavra e o próprio Senhor Jesus nos promete que nós seremos revestidos da mesma glória, e nós entendemos, Pai, que esse revestimento ele é espiritual para o reino, mas ainda manifestado aqui em terra. Assim como Caleb, Pai, foi um homem impressionante, assim como Josué também foi um homem impressionante. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que tu visite a cada filho, a cada filha aqui, para que cada um deles se torne impressionantes, e assim como o Senhor falou, se tornem difíceis para o inimigo, difíceis para qualquer seta, difíceis para qualquer palavra contrária. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos as nossas vidas diante agora, ou de uma blindagem, ou de um cuidado do Senhor, onde nós estaremos, ó Pai, falando como Caleb, mesmo na idade que estamos, mesmo, Senhor Jesus, na situação que estamos, a nossa força está renovada, a nossa força está aperfeiçoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, amém. Aplauda ao Senhor, amém. Glórias a Deus, amém. Valmir vai fazer aniversário, mas vem cá, vamos cantar aqui, orar por ele. Vergonha. Vai acostumando aí. Amém? Os próximos aniversários vai ser decorrente agora, né? Eu sei que tem uma lista aí de irmãos aí até março, aí vai vir bastante dia. Só era o final do mês, né? Isso, dia 27, final do mês. Então, vamos lá. Dia 27 está chegando, amém? Aí depois vai ter uma sequência de irmãos aí que vai fazer isso. A irmã Cláudia, a irmã Claudete também, né? Isso, depois a irmã Miriam, pastor Elisete vai fazer aniversário também. Tudo na sequência aí, né? Amém? Vamos orar, estenda as suas mãos aqui. O homem vai estar fazendo 55 anos de idade, amanhã, isso? 55, está velhinho. Já está descendo, já 15 anos já está descendo. Vai acostumando aí. Está fazendo aniversário aí? Não, tá. Pensei que estava. Então, estenda as suas mãos aqui, vamos orar por ele em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida do nosso irmão, teu filho Valmir. Peço ao Senhor que neste dia de segunda-feira, neste dia 17, Pai, que concomitante está fazendo também aniversário junto à tua igreja. Nós te pedimos agora, Pai, que ele seja enriquecido de toda sorte de bênção espiritual. Dá ao teu filho, ó Pai, toda a condição de perseverança, de ousadia, de coragem, para que ele possa, Senhor Jesus, avançar para tudo aquilo que o Senhor colocou como propósito em sua vida. Que todas as promessas ele possa alcançar, e nenhuma das promessas, ó Pai, deixe de ser alcançadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor pela vida do, amém. Amém?
Nós estamos também completando 26 anos de ministério. A Natália fez um trabalhozinho. E que é? Vai ter as crianças? Ah, tá. Essa para mim é novidade, não estou sabendo. É primeiro as crianças isso, né? Ah, tá. Sejam bem-vindas, princesas e príncipe. Amém? Vai para o meio aí, vamos para o meio. Mais para o meio, isso. A nossa juventude. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. 9. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Uhul! Queria ler mais. Tá bom. Salmos 9, 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, de tudo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei a teu nome, o Altíssimo. Eu cantarei louvores. Salmos 12, 6 e 7. As palavras do Senhor são puras, para ensinar em forma de barro. Sim, Senhor. Guardará nessa geração pra frente. O Senhor, no como é magnífico o seu nome em toda a terra, pois puseste no céu a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitante força por causa do Jesus, Deus, as adversões para fazer
fazer, emudeces o inimigo e o vingador. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Tá? Aí vai ter uma retrospectiva agora? Isso. A Natália fez uma pequena retrospectiva. Há 6 anos, Deus começou a cumprir um propósito e chamado de uma profecia que Ele tinha feito há décadas atrás. Hoje, nós olhamos para trás com gratidão, sabendo que cada passo foi dado pela Sua graça. Tudo começou na casa do pastor Daniel. Depois, fomos para a casa da irmã Miriam, onde fizemos vários cultos no lar. Então, chegamos aqui, na rua Bento Espinosa, número 28. Em 2020, tivemos o nosso primeiro batismo. Uhul! Glórias a Jesus! 3 pessoas foram batizadas neste dia. Uhul! Viva Jesus! Também tivemos a apresentação e consagração da nossa primeira criança na nossa igreja. E começamos os primeiros trabalhos com os haitianos lá na comunidade Chaparral, através de entrega de cestas básicas. 2020, como todo mundo se lembra, foi o ano da pandemia, mas ela não prevaleceu contra a igreja e nós seguimos em frente. Foi nesse ano que tivemos a primeira turma do CDL, curso de discipulado Levi, e todos nós formamos a primeira turma a ser discipulada na nossa igreja. Uhul! Viva Jesus! E então, chegamos em 2021, que foi um ano de muitas orações no monte. Foi um ano que também demos continuidade nas entregas das cestas básicas na comunidade Chaparral e tivemos o nosso primeiro bazar. Em 2022, nós continuamos com as orações no monte, mas o que realmente bombou foi a nossa célula na casa da irmã Cida. Uhul! Glórias a Jesus! Cada vez melhor. Mas a nossa escolinha com as crianças também começou a ter mais frequentadores. Em 2023, o que mais nos marcou foi todos os momentos mulheres que tivemos durante o ano inteirinho. Tivemos mais um curso de CDL com mais uma nova turma sendo formada e também vários cultos nos lares. Tivemos o nosso segundo batismo para a glória de Jesus. Uhul! Lembram que em 2022 a nossa escolinha começou a aumentar? Pois é. Foi em 2024 que ela deu mais frutos para a glória de Jesus e a nossa turminha tem crescido na graça e na misericórdia de Jesus. Uhul! Chegamos então em 2025, na perseverança e na fé de que quem tem conduzido essa igreja é o Senhor Jesus Cristo e nós temos firmado a nossa igreja na rocha que é Cristo. Uns de nós cresceram, outros partiram, mas nós prosseguimos em conhecer a Cristo, porque se não for os joelhos no chão e o coração na comunhão, nós nunca poderemos ver estes frutos florescerem. Nosso presbítero se tornou pastor e nós continuamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Obrigada por fazer parte
dessa família. Obrigada por contribuir com a sua vida, por entregar a sua vida como oferta ao Senhor neste lugar. Que Deus te abençoe, te recompense com graça, misericórdia e os dons do Espírito Santo. Feliz 6 anos de Levi! Uhul! Muito bom. Bem, realmente tinha uma propaganda de um shampoo que falava assim, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença dá tempo da senhora, só também, né? Vocês também. Lembram dessa propaganda? Esqueci qual que era o shampoo lá. Mas amém, o tempo passa. E 6 anos, parece que foi ontem que nós começamos o trabalho, né, presbítero, lá em 2019, 17 de fevereiro de 2019. Eu tenho certeza que, muito embora nós sejamos uma igreja pequena, muita coisa foi feita. Daria para ter feito mais? Daria também. Mas a gente não tem que ficar olhando para aquilo que muitas vezes nós deixamos de fazer, realmente focarmos agora aonde nós estamos e o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu entendo que Deus tem grandes coisas para o Ministério Evangélico Levi. E quando eu falo grandes coisas, eu não penso em glamour, o que as igrejas procuram hoje. Eu penso mais, sim, coisas grandes, que são as boas obras que o apóstolo Paulo fala para as igrejas ali primitivas. As boas obras que nós temos que ter em nossas mãos. O homem não é salvo pelas obras, mas ele fala em seguida, mas as boas obras sim. E as boas obras é exatamente nós estarmos agindo como justiça, ou seja, como amor para a vida das pessoas. Amém? Todo o tempo fazer a vontade de Deus sem ficar argumentando, sem ficar justificando. Amém? Eu poderia ter colocado aqui palavras dos missionários também, que sempre falam, sempre agradecem, mas eu entendo que, para nós, o importante é nós estarmos sabendo que cada um de nós somos importantes para Deus. Amém? Você crê assim? E eu agradeço a cada um de vocês por todo apoio, por toda, por toda perseverança nesses 6 anos aí. Tem muito mais para fazer, viu? Por mais que você já esteja descendo na ladeira como eu assim também, né? Tem muita coisa para fazer, né, irmãos? Tem muita coisa aí para acontecer. Amém?